Bem, galera, não dá para esperar mais não, tá? Vamos começar logo, senão não vai dar tempo de apresentar tudo. Bem, então, vocês receberam o trabalho de ler o artigo e falar sobre o artigo, né? E aí cada grupo ficou à vontade de gravar um vídeo da forma como achasse melhor. E aí, galera, quem ficou sem grupo, né? Eu acredito que é de maior interesse de vocês, né? Pelo menos deveria ser, correr atrás. Então, vocês deveriam ter vindo falar comigo, né? Teve uma que veio falar comigo, mas depois não veio mais. Então, eu não sabia se ela tinha arrumado ou não o grupo, né? E aí, se tiver um grupo ainda, né? Mais de uma pessoa, depois se juntem e falem comigo, que aí eu disponibilizo um artigo só para vocês e vocês fazem o trabalho e a gente vê como é que faz aí, tá? Então, vocês foram divididos em 5 grupos, leram os artigos. A gente vai conversar um pouco agora, né, sobre os vídeos que vocês mandaram. E vou deixar um tempinho antes de começar a comentar, para que o grupo fale um pouco, né, o que achou, o que tiraram, se gostaram, se não gostaram, se acha que dá para fazer ou não, né? Fala rapidamente o que foi o seu trabalho, o seu artigo, qual era o seu artigo, e uma coisa breve, assim, né? Que eu vou comentar depois, fiz algumas anotações aqui, tá certo? Então, o primeiro grupo foi o grupo do Sistema Solar, uma apresentação teatral, né? Que, na verdade, não chega a ser uma apresentação teatral, mas uma apresentação usando os alunos para mostrar o Sistema Solar. E aí nós temos Natália, Vitor, Luciana, outra Natália, duas Natália, e Nayara. Tem alguém aí para comentar, para falar? Alguém se disponibiliza? Eu acho que foi o Vitor, né, que mandou o vídeo. Tem alguém aí? Você quer falar, Vitor? Veja aí. Ou alguma das meninas. Tá bom. O grupo 2 foi o grupo do Cordel, que é o grupo de Ayla, Camila, Edmilson, Eliane e Laís. Quem gostaria de comentar? Acho que quem mandou o vídeo foi Edmilson. Edmilson está aí? Bem, eu vou falar um pouquinho e caso alguém queira falar também, depois pode falar, né? Não, posso uma metodologia. A gente ficou com cordel, né? E o que a gente escolheu tinha realmente algum material mostrando a metodologia, como ela foi aplicada. E destacamos os pontos positivos e negativos com relação ao uso. Confesso que o nosso grupo até pensou assim na hipótese de apresentar o trabalho na forma de cordel, mas as regras de escrita eu acho bem complicado, não é tão fácil, né? Você tem que rimar a primeira frase, aí depois vem a segunda rimando com a terceira, e aí vai. E isso é um pouco complicado. Outra coisa que eu achei também é bem típico da nossa região. Então, é algo que é comum, né? Na vivência do aluno, já ouviu falar sobre cordel. Mas talvez em outras regiões não fosse tão bem visto, né? Por não ser tão conhecido, mesmo sendo um gênero textual trabalhado na disciplina de português. Mas eu acho que tudo que
foge do padrão de quadro e giz, desperta mais o interesse do aluno. E mesmo sendo difícil, é algo desafiador. Então, eu acredito que isso induz ainda mais o aluno a buscar e a querer aprender. Show. Show. Perfeito, olha. Certo. Quer falar, Vitor? Esperar. Dá para ouvir agora? Dá. Deixa eu terminar o grupo dela, então aí você entra. Beleza? Ok. Tá, beleza. Então, Ayla, o grupo da Ayla ficou com o artigo que o cara trabalhou o cordel em sala de aula, né? E aí, galerinha, eu achei muito legal que vocês se preocuparam em fazer uma abertura, né? Eu até anotei aqui, ficou show a abertura do grupo, gostei muito. E aí, eles trabalharam a literatura do cordel. Achei bem desenrolado, né? A apresentação. Acho que o Edmilson começou apresentando, bem desenrolado. É um pouco constrangedor, sabe? Quem não está acostumado a gravar para a câmera é muito constrangedor. Os primeiros vídeos que eu fui gravar porque a gente foi fazer um curso FIC. Foi oferecer um curso FIC. E aí, eu gravava, falava assim, bem baixinho e... sei lá, parece que você tá passando vergonha, sabe, cara? Que tem alguém lhe olhando e vai rir. Um negócio meio bizarro. O cara falando sozinho com o aparelho, com o celular. Mas, enfim, depois você vai se acostumando e vai... não liga mais, aí você perde a vergonha. Vai-se embora. Enfim, não tem vergonha mesmo, né? Tá você e o celular na frente mesmo, ninguém tá vendo. E tem que mostrar para quem tá assistindo que é uma coisa natural, né? Você está conversando com outra pessoa. Mas é um pouco constrangedor no início. Agora eu já estou mais acostumado, né? Mas até para dar aula, tem um amigo meu que ele não queria gravar. Ele estava dando aula só falando mesmo, mostrando os slides, porque ele não queria aparecer de jeito nenhum. É bem complicado. Espera aí. Bem, então, um cordel, como a Ayla falou, ele é trabalhado na disciplina de português, de literatura, né? Literatura de cordel. E como ela disse, existem algumas as métricas, as regrinhas, né? Que tal coisa tem que rimar com tal coisa, são tantas palavras, existe toda uma regra, uma composição daquele cordel. É bem típico do Nordeste, né? Então é muito legal. Inclusive, de vez em quando passa na televisão algumas crianças que se destacam de fazer cordel. Crianças que eu digo pequenas ainda, né? Com 8, 10 anos, que são muito desenroladas no cordel. Então, dá para você trabalhar. É uma atividade que você, se você quiser, entra em uma daquelas multidisciplinares, né? Atividade multidisciplinar. Você consegue abordar português, você consegue abordar literatura. Aí, se for um cordel de física, por exemplo, né, que é a minha disciplina, aí eu chamo o professor de português e ele já ajuda os alunos a montarem isso, né, ensina as regrinhas. O professor da literatura, o professor da geografia, ele pode trabalhar a questão do regionalismo, né, da cultura daquelas regiões, né, onde que é mais forte o cordel, falar um pouco da história, né, a gente pode trabalhar isso também, do desenvolvimento do cordel, os principais cordelistas a nível nacional. Então, eu achei fantástico, né, esse trabalho de cordel. E é algo que lhe contagia. Quando você lê, você fica querendo montar um cordel, sabe? Você fica pensando em montar alguma coisa, em, sei lá, o que é que eu posso fazer? Por exemplo, eu gosto de trabalhar paródias, então eu pego músicas e faço paródias de física. Tem algumas, né? Então, às vezes, a música está tocando e você fica já
pois dá para fazer uma paródia. E aí você já procura um tema para encaixar ali e vai, né? Então, você acaba viciando em fazer aquilo. E aí, destacaram bem os pontos positivos no vídeo. Eu espero que todos os amigos tenham assistido todos os vídeos, tá? E aí tem uma coisa que eu gostaria de destacar. Vocês disseram que já estudaram as teorias da educação, né? E em quase todos aparece o termo conhecimento prévio, que é da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, né? Que é pegar os conceitos prévios dos alunos, trabalhar em cima daquilo dali, para você conseguir ter uma aprendizagem significativa, né? Mesmo que mecânica, ela pode ser significativa. Então, essa questão do cordel vai trabalhar, aquilo vai fazer sentido para ele, ele pode trazer conhecimentos do dia a dia dele. Inclusive, o cordel é algo do dia a dia de algumas crianças, né? E aí eu não entendi a questão. Teve uma parte que o Edmilson falou sobre o ponto negativo, eu gostaria que alguém, a Ayla, se possível, explicasse aí. Ele falou uma coisa do conteúdo não ser... conteúdo não sendo da série do aluno. Eu não entendi o que foi que ele quis dizer com isso. Ele foi muito rápido, também não entendi. Ele falou que eu acho que o artigo, os autores não teriam inserido o conteúdo na turma daquele conteúdo, é isso? Não entendi. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Caso Romilson, né? Júnior, né? Se deixar, eu posso falar sobre essa parte. Né? Caso ele não queira falar. Não entendi o que você falou. Não sei se... Você perguntou sobre o ponto negativo que não entendeu quando ele falou no vídeo? Que foi Sim. rápido? Sim. Isso. Caso queira, eu posso falar um pouco sobre essa parte. Pode falar, fica à vontade. Eu sou do grupo. Pronto, pode falar. Não, o que nós observamos no artigo, né, que em alguns momentos o autor ele traz um conteúdo que é para ser dado no segundo ano, né? Ele explica um pouco isso. Nós consideramos um ponto negativo porque ele otimizou o quê? Ele otimizou um bom tempo para utilizar um conteúdo que não era da série do aluno. Porque o artigo, por exemplo, o trabalho todo foi feito com alunos do primeiro ano do ensino médio. E aí nós ficamos sem entender um pouco por que ele pegou um conteúdo do segundo ano, né, otimizou um bom tempo, né, porque foram 3 encontros, né, dentro do projeto, cada aula, né, 2 aulas, aliás, 90 minutos, senão eles não ter utilizado um conteúdo que fosse do primeiro ano, né, porque nós sabemos que em algumas escolas o tempo é bastante precioso, né? Uhum. Por isso que nós decidimos que o ponto... Entendi. É esse, né, dos pontos. Entendi. De fato, ele não deixa claro o porquê de ter feito isso, mas, por exemplo, no IF, né, a parte do conteúdo que é visto nas segundas séries, normalmente no ensino médio, a gente trabalha na primeira série, né? Por exemplo, a parte física térmica, termodinâmica, a gente trabalha na primeira série. Ou pelo menos, às vezes, consegue trabalhar. Mas realmente ele não deixa claro isso, tá? E eu achei que vale muito a pena manter essa cultura viva, né, dentro de sala de aula. Achei fantástico, eu acho muito legal isso daí. Gostei muito do vídeo de vocês. O cordel no final é legal. Faltou vocês perderem a vergonha para declamar o cordel lá. Só que ele fala que ele quer fazer a prova, só que ele não sabe nada, tá com medo. Aí chega uma mulher grávida e diz que vai fazer com ele, que a prova é em dupla. Aí ele disse que foi Deus que mandou aquela buchuda para ajudar ele, né? Que legal. E no mais, eu esperava que vocês tentassem fazer um cordel, né? Recitassem, criassem um pedacinho, mesmo que não seguisse as métricas lá, né? As regrinhas, mas eu esperava um. Professor, eu tentei. Camila, na verdade. Eu tentei escrever alguma coisa. Eu não sei se está dentro das regras, mas eu fiz alguma coisa. Quer declamar, Camila, agora?
Deixa eu ver aqui se dá para eu abrir no celular e Não falar. sei se é declamar ou se é recitar, não sei como é que fala, né? Tá, deixa eu abrir aqui. Tá me escutando? Tô sim. Tá, só um pouquinho. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Da biologia foi? É matemática. Matemática. Mas eu não fiz sobre matemática, não. Eu fiz sobre o artigo mesmo. Ah, tudo bem. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Pronto, achei. Vou falar. Pode falar. Numa atividade da pós-graduação, apareceu um artigo para a gente espiar. Vi que na sala de aula, na atividade de física, o cordel pode ajudar. Os alunos se amuaram, não estavam acostumados e até tentaram se esquivar. Mas no final deu tudo certo e começaram a gostar. O cordel é um aliado na educação. Tem leitura, interpretação e discussão. Gera conhecimento com facilidade, melhora a aprendizagem e traz motivação. Se destaca no Nordeste, mas pode ir para qualquer região. Ajuda os nossos alunos que precisam de atenção. Legal, tá vendo? Ficou legal, cara. Parabéns. Obrigada. Ficou legal, de verdade. Pronto. Então, já conseguiram melhorar o que eu estava achando, sentindo falta, né? Vocês já ganharam esse último pontinho aí. Beleza, então parabéns ao grupo, viu? Fizeram uma animaçãozinha, uma introduçãozinha, ficou bem organizada a edição, bacana. Então vamos lá para o primeiro vídeo, que é o colega Victor. É Victor ou é Vitor? É, Victor. Victor, meto aço aí. Então, o artigo da gente, ele falava sobre o ensino do sistema solar, de órbitas, da distância dos planetas, tamanhos, que eles exemplifica que os livros didáticos abordam esse assunto, mas eles deixam meio que digamos que uma brecha para a criação de algumas concepções alternativas, né? Isso é o que a gente pôde interpretar. Então, ele sugere uma prática onde precisa de um espaço amplo, que até ele fala no artigo que é uma quadra, onde a gente vai simular que os alunos vão ser os corpos celestes, né? Uns alunos vão ser, um aluno vai ser o Sol, alguns vão ser planetas, cometas. Então, a partir desse espaço que a gente tem, a gente simularia a órbita dos planetas, a velocidade que os planetas giram, para poder, na prática, mostrar como realmente é. Porque no livro ele dá, por exemplo, uma distância do Sol a um determinado planeta. Só que quando ele dá essa distância, assim, só o número, e não coloca numa escala que seja proporcional, você sabe que ele é mais longe, porque você vê ali no livro, mas você não sabe o quão longe aquele planeta está. Então o aluno, né, na verdade, acaba perdendo essa percepção. Se não me engano, o artigo ele foi publicado, lá eu vi na primeira página, em 94. Aliás, ele foi publicado em 94, então nessa época não existiam as tecnologias que a gente tem hoje, né? Então eu acredito que para a época tenha sido um artigo assim, que claro, poderia ter ajudado muito, bem inovador, mas para os dias de hoje, nem tanto, porque assim, até eu acho que eu falo essa parte lá no vídeo, que a gente levar uma turma para uma quadra, pelo menos na escola onde eu trabalho, acontece muito isso. Se você levar aluno para a quadra, muitas turmas eles associam com brincadeira. Eles têm a visão da quadra como brincadeira. Eu não sei como era em 1994, mas hoje tem essa interpretação. São todos? Não. Você pode tirar uma turma ou outra que possa ser mais, digamos, respeitosa nesse sentido, mas você fazer com uma turma e não fazer com outras fica meio injusto, né, de certa forma. Então, lá no vídeo também, eu falo que para substituir essa prática, nos dias de hoje, a gente podia usar um programa. Eu não sei se você chegou a ver lá, que é um programa de computador que ele simula o universo. A única função, aliás, daquele programa é simular o universo. Então, você pode criar o universo, pode mexer com tudo, ver se mudando a órbita de algum planeta afeta, por exemplo, a Terra, ou se aproximar demais a Lua. Então ele simula de uma forma muito perfeita, assim, não sei se deu para observar direito lá nos vídeos, mas ele dá um leque muito grande de coisas para você fazer. E o melhor, se o aluno tiver computador, o aluno mesmo pode mexer, explorar aquilo ali. Então, ponto positivo na prática há,
porque eu acredito que toda a prática ela é válida quando ela é bem pensada, bem executada, é uma ferramenta válida, mas nos dias de hoje nós conversamos e acreditamos que aquela prática assim, poderia ser substituída pelo programa, né, pelo software que a gente mostrou lá no vídeo. Certo. Obrigado, Victor. Bem, quanto a isso, tudo é adaptável, né? Era complicado hoje, mas era complicado antes também. Então, não pense que era fácil, não é fácil, não. Mas, ao invés de você levar isso para uma quadra, você pode minimizar isso e pedir que eles façam como no início da atividade, com barbante ou em dimensões menores. E aí você pode pedir que os alunos construam ali maquete com as bolas representando os planetas e o Sol e as distâncias em ordem, né, de escala. E você pode pegar também, inclusive, bolinhas com tamanhos proporcionais. E isso fica uma atividade bem interessante. Você pode dividir em grupos, ou você pode botar um grupo para fazer, para mostrar a distância, outro grupo para botar a proporção dos tamanhos dos planetas, pode botar um outro grupo para trabalhar a questão do peso dos astros, né, da densidade, ou relacionado com o peso, né, para ver quais são os mais pesados, e aí você tentar comparar com objetos do dia a dia. Não dá para você dividir isso em uma sala de aula, é uma opção, né? Então, a apresentação do grupo foi muito boa, a edição foi muito boa, foi muito legal mesmo, ficou muito bom o vídeo. E aí tem uma coisa bacana, ele trabalha ordem de grandeza, escala, né? Que se trabalhado em geografia, ele pega 10 milhões de quilômetros para cada 1 centímetro. Então, quando o aluno ele vai ler mapa em geografia, tem lá uma escala lá embaixo, né? O professor ensina isso em geografia. E eu faço uma atividade também com os alunos do ensino médio, que eu trabalho essa questão da escala. Então, dá para trabalhar isso com os professores de geografia, sim, né? Juntando aí para trabalhar essa parte da escala. Gostei que botaram algumas animações, né? A rotação, botaram um gato girando em cima de um disco. E aí esse artigo também trabalha a questão do dia e da noite, né? Dos movimentos de rotação e translação. E aí fica a observação que não são só esses os movimentos, existem vários outros movimentos, tá? Como nutação e precessão, né? São outros 2 movimentos que a gente não trabalha em sala de aula, mas que existem na Terra. E aí, vocês falam da quantidade diferente de luas, né? Isso é importante, porque os alunos acham que cada planeta só tem uma lua, igual a nossa lua, né? E, na verdade, são satélites naturais. O nosso satélite natural é que tem o nome de lua, e a gente acaba chamando todo mundo de lua, né? Gostei da sugestão, não lembro quem foi que falou no final, de contar sobre o cometa, né? Que os cometas, eles têm órbitas, como o cometa Halley, né? Ele tem uma órbita ao redor do Sol, e aí ela sugere falar sobre a cauda do cometa, achei fantástico, né? A gente também pode falar sobre o brilho das estrelas, por que cada estrela brilha de uma cor diferente, vermelho, branco, amarelo, né? No caso, azul, né? Depende das moléculas que estão sofrendo fusão, você tem cores diferentes. Dá para trabalhar a geometria, o círculo, a elipse, né? Que a gente usa também em gravitação. E aí eu anotei o ponto negativo que ele citou, que é o espaço muito grande, os alunos vão dispersar certamente, porque você só pode pegar poucos alunos, sei lá, você pegar 10 alunos ali para fazer atividade, né? O resto de mantelou-se. Então, a não ser que você fizesse vários grupos para executar a atividade. Ou, como eu sugeri, montar grupos diferentes, cada um fica com uma parte. E aí, esse universo sandbox, né, que foi a sugestão do Victor, eu não conhecia, achei fantástico os vídeos, achei fantástico mesmo. Só que quando a gente coloca a mão na massa, Victor, é muito mais interessante, sabe? Você aprende e fixa aquilo ali quando você está fazendo, né? E tem esse detalhe. Mas eu não conhecia esse programa, achei fantástico. Fui pesquisar, descobri que ele é pago, né? Infelizmente, dá para o cara baixar por fora, né? Fazer aquele velho esquema craqueado
Para deixar original, mas o que eu vi é pago. Não é isso? É pago, Victor? Ele é pago, mas tem uma versão de teste, você tem uns dias para testar. Antes de. Mas é limitado, mas você pode também fazer por essa outra forma, né? De craquear. Mas o que eu baixei é uma versão de teste. Show. Então, não conhecia agora e já baixei o meu, já craqueei. Depois vou aprender a mexer. Fantástico, viu? Parabéns pelo trabalho. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui para vocês. Só mostrar aqui uma coisinha que eu trabalho, né? Nas minhas aulas. Quando eu vou falar de gravitação, né? Eu introduzo o conteúdo de astronomia e trago algumas curiosidades, algumas observações que são importantes, como citado nesse conteúdo aí, né? Nesse artigo. Então, aqui eu trago, por exemplo, ó, aqui é como... lembrei que tem eu trabalho com os alunos, eu trabalhei, na verdade, em 2018, eu fiz um curso aí, né, um curso FIC, pra galera, era voltado para a galera de especialização, né, da biologia, mas poucos da biologia foram mais da especialização da astronomia básica, e foi muito legal o curso. Então, eu mostro aqui algumas coisas, como você falou, Victor, que tem uns conceitos errados, na verdade, às vezes são incompletos no livro, né, e o professor dá o conhecimento incompleto, por não gostar, por preguiça, por não querer pesquisar, ou tenta completar inventando, e aí lasca tudo, né? Aqui é como o Sol é visto nos diferentes planetas, né? Se você comparar a Terra, que está aqui, ó, isso aqui é como o Sol é visto, quanto mais próximo, lógico, maior vai ser a imagem do Sol, então Mercúrio vê o Sol muito grandão, né? Quem está em Mercúrio, na Terra vê daquele tamanho, quem está lá em Plutão, o Sol, ele só é o pontinho mais brilhante do sistema solar. Tem uma coisa bacana que o Victor mostrou, que é a órbita, né? Todos os planetas girando aqui, e Plutão, ele tem uma órbita sim, e isso foi das causas que fez com que Plutão deixasse de ser planeta e virasse planeta não, e depois uma banda de pop rock, né? Então aqui eu mostro como o satélite, como o homem foi lançado à Lua, né? O satélite, a nave deles ficou girando em órbita na Lua, depois eles deram um impulso, acoplaram nessa nave e voltaram para a Terra. Isso aqui foi o lançamento da Falcon 9, que foi um sucesso, né? A SpaceX que chegou com força aí para mudar tudo, a questão do lançamento, de custo de lançamento, né? Foi o primeiro lançamento que foi abortado por conta dessa pequena tempestade que vocês estão vendo aqui em cima. E aqui a imagem do segundo lançamento. E esse videozinho mostra um momento, um cara registrou a Falcon 9 passando, liberando uma de suas cápsulas, né, do combustível. E aqui eu tenho uma comparação entre os planetas, ó, que eu gosto de mostrar, para a galera ver como nosso planeta, olha como é pequenininho a Terra, né? E aqui eu tenho Júpiter e Saturno. Saturno tem anel, Netuno também tem anel, tá, galera? Só que os anéis de Netuno, eles são de rocha e não refletem muito a luz. E aí fica tudo preto e ninguém vê de longe. E o de Saturno vê, né, que são os cristais de gelo, dá para ver refletindo bacana. Aí aqui a gente tem um tamanho real do Sol, né, ó, comparando, a comparação em dimensões reais. Que no livro a gente vê que não é tão grande, mas o negócio é grande, o negócio é muito grande. Só que aí eu exagero, né? Eu mostro como o nosso Sol ele não é tão grande, ele é uma estrela pequena, o nosso Sol, né? E aqui eu tenho comparando com outras estrelas. Tem Sirius, que brilha muito no nosso céu, né? Tem Vênus, que é um planeta, mas que brilha muito no nosso céu, né? Uma estrela muito brilhante, geralmente a estrela do anoitecer, né? Vem junto com a Lua. Aqui eu tenho Arcturus, eu tenho estrelas maiores, né? Uma gigante vermelha, já vem estrelas azuis. E aí tem uma coisa bacana que também foi citada, a questão da órbita. Aqui é Aldebaran, que é o olho da constelação de Touro, Aldebaran. E é o Cavaleiro de Touro, de Cavaleiro Zodíaco, Rigel. E essa Gama Crucis, para vocês terem noção, como as órbitas são grandes do nosso
do nosso sistema solar, essa estrela que é gigante, muito, essa gigante vermelha aqui, absurda de grande, vocês veem que o Sol nem aparece mais aqui, de tão pequenininho que é, ela cabe dentro da órbita, aqui, ó, dentro da órbita de Vênus. Ela é muito grande, e isso é para vocês entenderem como é grande a órbita de Vênus. É absurdo de grande, né? E essa estrela cabe dentro. A gente acha que é pequenininho, mas não, é muito grande. E aí eu tenho aqui, ó, Antares Mussefei. Ó. Essa Mussefei, ela já caberia na órbita de Saturno. De tão grande que ela é, de tão grande que é a órbita de Saturno. Né? Aqui eu trago algumas luas do sistema solar, né? Para comparar com nós temos os satélites naturais, né? Nós temos a nossa Lua, Júpiter tem as principais aqui, ó, tem 4, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, que foram vistas por Galileu. Saturno tem uma penca que a menina fala, não lembro agora, fala no vídeo, né? Plutão tem 4 estrelas, né? A principal é Caronte. E um dos motivos que Plutão deixou de ser também planeta, porque Caronte e Plutão, eles giram assim, ó, né? Caronte não gira em torno de Plutão. As duas giram em torno de um ponto. Dá para fazer isso no programa lá que o Victor falou, eu vi. Certo, galera? Só para acrescentar algumas coisinhas aí que eu achei que dava para a gente falar. Grupo 3 foi o grupo de Leandro, Márcia, outra Márcia, Kátia e Malu. E aí eles falaram sobre pensamento científico. Alguém quer falar alguma coisa aí? Sobre o seu artigo? Explicar um pouquinho rapidamente. Boa noite, professor. Boa, gato. Só justificando também a ausência da nossa colega Márcia, ela, não a Márcia Verônica, né? Nós temos 2 Márcias. Márcia está passando por acho que uma situação de enfermidade. Sim, ela falou comigo. Ela falou com você, né? Falou. Tá certo. Tô tranquilo. Então, só para justificar a ausência dela. E o nosso artigo, como o senhor falou, foi sobre o pensamento científico e também, né, o outro artigo foi sobre uma metodologia, sobre uma ferramenta, o PET, que a gente não conhecia. E no final do vídeo, Márcia fez uma simulação com essa ferramenta, que pode ser usada também na física, como também em outras disciplinas também. É uma ferramenta muito útil que pode auxiliar o professor em sala de aula. E o que eu achei bacana em linhas gerais no artigo sobre pensamento científico é a visão dos autores sobre a complementariedade do pensamento científico, o que é que forma o pensamento científico, né? Que ele traz à tona também essa descoberta. Só um minuto, professor. Então, só para encerrar a fala, ele traz essa experiência cotidiana. E foi justamente isso que instigou o trabalho dos professores, né? Procurar de entender de que forma os alunos procuram solucionar os problemas, né? Quais os critérios que eles usavam para solucionar os problemas propostos. Mais ou menos essa é a ideia do artigo. E acaba, José, humanizando mais a questão do saber científico, né? Acaba humanizando esse conhecimento científico. E a gente, quando você lê, você entende que o conhecimento científico ele está no dia a dia, né, da galera. E a gente só precisa saber trabalhar isso. E você percebe que ele também traz essa questão dos conhecimentos prévios, né? Aquela ideia de Ausubel, né? Mais uma vez, ficou muito bom, fizeram a abertura do vídeo e tal, eu achei muito legal que vocês se preocuparam com isso, fiquei feliz de verdade. E aí falou dessa importância do pensamento científico, né? Foi muito bom, fui muito feliz agora nas palavras também. E aí você vê que a questão de que aquele raciocínio trazido de casa, ele não é errado, né? Ele às vezes está incompleto,
né, e você precisa consertar isso e ajeitar isso na cabeça do aluno. Isso é muito importante que a gente faça isso, porque às vezes o aluno faz, professor, é mesmo? E quando ele faz isso, você ganhou, pô, conseguiu o que eu queria, entendeu? E aí tive um problema, Leandro, acho que é Leandro, né? Que ficou picotando, né, cara, o áudio. E aí incomodou, sabe? Teve uma parte que, na parte do FET, ficou muito ruim o áudio na parte das simulações. Eu vou falar para vocês depois sobre o FET Colorado, tá? Então não se preocupem. E aí incomodou bastante, não ficou muito legal de verdade, tá? O áudio ficou, não sei porquê, infelizmente, tá? E aí teve uma hora que eu não consegui entender nada, mas eu gostei que deu para ver, Leandro, que vocês se esforçaram em entender aquilo ali e você entendeu o que ele quis passar. Eu percebi que você estava seguro do que você estava falando e que aquilo entrou em você. Você, pô, legal, a ideia, né? Fixou, gostei daquilo ali, gostei de verdade, tá? Só não gostei muito da parte do picotado do áudio. Valeu, professor. Desculpa pela parte do picotado, Nada. mas fica até como recomendação para os nossos colegas, porque não é uma ferramenta utilizada somente para o ensino da física, mas de outras disciplinas também. Muito bacana, as simulações muito práticas e muito realistas, eu achei muito, muito interessante, para ser usado em sala de aula mesmo. Exatamente, Leandro. Depois eu vou trazer o FET, vou fazer uma aula, eu vou abordar o FET e outras ferramentas com vocês, tá? Mas, de fato, tem biologia, tem matemática, tem física, tem química, tem muita simulação legal. E vale a pena dar uma olhada lá, FET Colorado, né? E aí o grupo 4 foi experimento de baixo custo e mágica. E aí ficou com Vanessa, Janísia, Ingrid, Gabriel e Francisca. Alguém gostaria de se pronunciar aí? Boa noite. Boa. Eu também queria justificar a falta da amiga Francisca, porque ela acabou perdendo uma pessoa hoje para Covid, né? E não estava bem para assistir a aula. Poxa. Mas nosso trabalho é basicamente o que é muito defendido pela comunidade acadêmica, né? Que é os experimentos em sala de aula. E mais ainda sobre os de baixo custo, que quase nenhuma escola pública, né, tem como é que eu posso dizer, estrutura que o IF, que os institutos têm, né, para se trabalhar em aulas práticas. Então, no artigo em geral, nós só vimos benefícios, que ele enalteceu as práticas e a mágica, que é o que atrai os olhos dos alunos, a atenção, mas nós também sabemos que qualquer atividade feita sem um arcabouço ideológico e um preparo antecipado, ela é meio complicada de desenvolver, né? Inclusive, foi um dos pontos negativos que nós destacamos. Uhum. Percebi, eu anotei isso. Bem, então, como a amiga falou, né, como a Janísia falou, tem a questão do experimento de baixo custo. Janísia, infelizmente, nem todo IF também tem um laboratório. Eu já briguei pelo IF de Macau e aí eu desisti de brigar, né? O laboratório do IF de Macau é horrível, era horrível, ainda deu uma limpada. Então, você tem algumas coisas, mas não tem tanta coisa, e tem muita coisa quebrada e que não funciona, só está entulhando lá. No estado, acho que todas as escolas do estado teve um ano que receberam um kit de experimentos, só que a galera não sabia usar, e aí ficou guardado nas salas, né, fechado, se estragando. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Complementando o que a Janísia falou,
Além do baixo custo, o material em que o artigo utilizou estava ligado diretamente ao cotidiano dos alunos, né? Que é espelhos, a utilização de reflexos, perguntas e enigmas. Será que a gente vê o reflexo? Quando a gente coloca a luz no espelho, a gente vê luz ou manchas luminosas? Imagens? Então, assim, o artigo ele era muito limpo, assim, nas suas palavras, quando ele queria demonstrar a razão dos experimentos, né? E foi muito prazeroso de fazer a leitura desse artigo, assim também como ele falou da utilização da mágica, né, Janícia? Ele falou de uma forma em que pode ser desconstruído a forma da mágica através da curiosidade, né? Existem mágicas, até eu citei um exemplo no vídeo, e que existem mágicas que fazem a gente pensar, será que isso é real? E o artigo ele mostrou maneiras do professor se preparar para conseguir desconstruir essas ilusões, né, pseudocientíficas que existem. Show. Isso. Legal. Inclusive, no finalzinho do vídeo, nós trouxemos uma prática que foi desenvolvida em sala de aula por nós mesmos e deu muito certo com os meninos. Show de bola. Legal. Então, sobre o trabalho, fizeram uma abertura legal, né? E o que eu gostei que vocês fizeram a apresentação dos componentes, que eu não conheço vocês, galera. Então, colocaram uma fotinha de cada um, né? Eu consegui entender quem são vocês, né? Os outros grupos não fizeram isso, né? Então, senti realmente falta de saber quem são vocês. Felizmente, a gente tá... Esse contato à distância, assim, é meio complicado, né? O Fernando Lang, ele é um dos monstros da física atualmente, né? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele tem uma página, um site, que ele responde perguntas, né? A galera manda dúvida e ele responde fisicamente, depois ele posta e alguns acabam virando artigo, como esse, né? Acabou virando artigo. E é legal, e ele é muito claro nas palavras, né? Ele é muito... Ele não traz aquela... que é o que eu procuro fazer. Eu não boto coisa complexa, que eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando, né? Então, isso tem... Não sei se vocês já estudaram, mas Galileu, ele foi condenado pela Igreja Católica no Tribunal da Inquisição, e um dos motivos é que ele quis provar que o Sol era o centro do universo, não a Terra. E ele escreveu um livro chamado O Diálogo, e naquela época, quando você escrevia coisas científicas, né, trabalhos científicos, você escrevia em latim, que era uma coisa mais culta, mais profissional. Eu vou procurar, Francisca, eu vou procurar. E ele escreveu em italiano, entendeu? Ele escreveu em italiano, que era para todo mundo ler, e todo mundo sabia o que ele estava falando. Galileu era muito doido, né? Muito boy doido. Então, isso é importante, né? Essa forma de você saber transmitir o conhecimento. Eu senti falta, eu queria que vocês tivessem tentado realizar o experimento. Eu sei que tinha muita linguagem matemática, tinha muita equação, mas a dúvida do cara foi o seguinte: se eu pegar um espelho e pegar um papel e fizer um buraquinho nesse papel e botar no espelho, digamos que eu faça uma estrela nesse papel, tá? E bota aqui no espelho, ou seja, a estrela ela vai passar a luz para a estrela, tá? Se eu pegar a luz do sol batendo aqui nesse espelho, no caso na minha estrelinha que está aqui no meio, e apontar para uma parede, eu vou ver a estrela ou uma mancha, não é isso? Exatamente. A dúvida era... E ele acaba descobrindo que, mesmo ele trocando as imagens, ele acaba vendo manchas, não é isso? Isso. E aí ele disse, se eu apontar, eu vou ver o quê? Aí, o que ele consegue mostrar no artigo? Ele mostra que se você estiver perto da parede, você consegue ver uma estrela. Mas, a partir de determinada distância, qualquer coisa que você colocar ali vai formar no Sol apenas uma bolinha, que é a imagem do Sol. Qualquer coisa. Se você fizer qualquer desenho ali,
a partir de uma determinada distância, vai ficar na parede apenas a mancha do Sol, na bola, representando a imagem do Sol. Então, Aí, muito ele também interessante. faz... Pode falar. Pode falar. Aí ele faz a construção a partir das imagens ópticas e das lentes utilizadas nas câmeras antigas, né? Nas câmeras de fotografias antigas, que faz a questão do reflexo contrário, e quando passa pela lente, a gente vê ampliado no formato normal. Isso, exatamente. Deixa eu ver aqui mais que eu anotei. E aí o menino foi falar, né? Não sei se era você, Gabriel, que estava falando, cortar o Gabriel no meio da fala. A mágica, ela é muito legal, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Do que ele fala, né? Lógico, não dá para... E eu anotei que vocês citaram a falta de materiais, né? Eu entendi quando vocês falaram ter propriedade do que vai falar, né? Lógico, isso é muito importante. Se eu quero desmistificar, explicar aquela mágica, eu preciso sim ter conhecimento e estudar. É por isso que a gente tem que sempre estudar, né? Estudar é bom por conta disso, né? Você consegue explicar muita coisa. Então, nunca pode parar de estudar. E aí o autor, no artigo, ele explica uma mágica que ele não fez, foi um ilusionista que fez, ele diz que dá para explicar aquilo daquela forma, né? Ele nem a reproduziu, entendem? Ele disse que dá para a gente usar a física para explicar isso, né? Então, eu vi muito de vocês dizendo o seguinte, não dá para a gente separar o conteúdo, realmente, o conteúdo é muito preso, principalmente em escolas particulares, né? A gente tem que fechar de ponta a ponta o livro, não tem muita brecha, mas você não precisa, por exemplo, tirar um dia inteiro para falar daquilo. Quando eu vou falar de refração dentro de ótica, e aí eu mostro esse vídeo, explico. E na hora que eu falo de ótica, explico o conteúdo e mostro o vídeo, aí os alunos falam, pô, isso faz muito sentido. É a mesma coisa quando você dá de cara na porta de vidro, não viu o vidro. É a mesma coisa. A explicação é a mesma. A refração da luz. A luz passa sem sofrer desvio ali e você não vê o objeto. Não vê o obstáculo, né? É a mesma coisa do experimento. Então, o tempo realmente é complicado, mas dá para a gente fazer. Realizar o experimento da tensão superficial, vou mostrar aqui também, é interessante, muito bacana. Porém, a purpurina, existem forças de coesão e coerência, né? E aí, a purpurina, ela acaba criando uma força grande com as outras purpurinas do lado, e vira meio que uma liga, né? A purpurina, quando você joga na água. E é tanto que você bota o detergente, cai algumas, as outras não caem, né? Ficam ali grudadinhas, porque essa força entre elas, né, é muito forte e mantém elas ligadas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho, um vídeo. 2 vídeos, na verdade, que são o experimento, né, que o cara fala. Galera, a gente começou 10 minutinhos, tá? Depois, então, vocês aguentam um pouquinho aí, que falta um grupinho. O experimento é esse. Esse aqui, o cara fez em Londres. Tem pessoas envolvidas ali, entendem? Para participar dessa ilusão aí, né? Lógico. Torná-la mais real. E aqui é tipo um Mr. M lá de Portugal. Que olhamos bem para a piscina, cheia de água e de espectadores inocentes. Ó, vou adiantar. Lá vai o cara lá, ó. Não vai ao fundo. Em vez disso, caminha sobre a água. Eu já tinha dito que isto iria ser bíblico. Rodeado de espectadores, o mágico caminha à superfície da água. Lembre-se de que não há truques com câmaras e que o mágico está, de facto, a atravessar a piscina. Essas pessoas que estão na piscina, elas fazem parte da encenação. A mulher mergulha para dizer que não tem nada ali. Deste ângulo, enquanto pisa a superfície da água, vemos uma pessoa a nadar por baixo. É, sem dúvida, o milagre dos tempos. E aí vou adiantar aqui, né, para vocês verem a fuleiragem feita.
Olha aí. Qual é o segredo? O segredo está nesta placa de acrílico. A placa está Não dá para ver na água. 4 pernas também de acrílico transparente. Quando está submersa e se for filmada de determinados ângulos, a placa é invisível e impossível de detectar. Outros espectadores Olha aqui a placa, né? para se portarem como se não vissem as plataformas. Então, o índice de refração, que é uma propriedade que diz se a luz que impõe uma dificuldade à propagação da luz naquele meio, né? Ele é muito próximo da água e do acrílico ali. E aí, dependendo do ângulo que você bota a câmera, ele se torna invisível, né? Então, dá para a gente explicar isso com os vidros, né? Que a galera dá a testada lá. Bacana? Não é legal isso? Simples. Beleza? E a tensão superficial, né? O que é a tensão superficial, né? Que a galera falou. A tensão superficial, ela é uma força. As moléculas de água, elas possuem uma força de ligação entre elas, né? E no interior da água, lá dentro, essa molécula de água, ela se liga com várias outras moléculas em todas as direções. Só que na superfície, ela só se liga com ela e com a do lado e com a de baixo, né? A que está do lado dela e a que está de baixo. Não existe ligação com as que estão em cima, porque em cima é ar. Ou seja, essa ligação entre as que estão do lado, ela se torna muito mais forte. E essa ligação mais forte é o que dá o que nós chamamos de tensão superficial. Então, ó, o mosquito é como se fosse uma camada, uma película forte que se forma ali, ó. Então, esse mosquito não afunda. Olha aqui a tensão superficial formada na cabeça desse nadador, né? Ó. Então, essas ligações aqui, ó, acabam sendo muito mais fortes do que essas aqui de baixo. E aí, ó, tem aqui o experimento. Se vocês tivessem usado um clipe ou uma agulha, daria para ver melhor ele afundando, né? Mas foi legal, sim, a da purpurina lá, né? Ó, dá para vocês verem que na hora que você bota o detergente, você quebra essa tensão superficial. Então, quando você quebra a tensão superficial, ele afunda. Então, quando você vai fazer um bolo, um doce, alguma coisa, que geralmente a gente bota o recipiente dentro de uma bacia com água, de um pote com água, você tem que botar uma gotinha de detergente para quebrar a tensão superficial, senão as formigas conseguem passar. E aqui eu tenho, ó, um mosquitinho no lago, e nesse outro ele vai botando as bolinhas no recipiente com água. E quanto mais bolinha ele bota, a água ela vai subindo, mas ela não chega a derramar, ó. Ela sobe aqui, ó, além do nível do copo, mas não derrama. Por conta que a tensão superficial segura a água. É muito legal a tensão superficial, cara, muito legal. E tem esse vídeo aqui também, muito bacana. Ó. O cara vai afastando e a água tá passando uma corrente elétrica aí, tá, galera? Também influencia. E a água não quebra. Esse fio de água não quebra. Olha que legal, né? Ok, galera? Bem legal? Estou mostrando para vocês como isso tudo é muito aplicável no nosso dia a dia. Exatamente, os insetos não afundam. E por isso, Leandro, que tem que botar... Vocês nunca perceberam, não? Que de repente, eu botei o brigadeiro em cima de um pote com água aqui e as formigas chegaram. Não é possível, velho. Como é que essas infeliz chegaram? Porque elas passam por cima da tensão superficial, né? Não afundam. Certo? Então, para finalizar, o grupo 5, que é Ronison, Joales, Bruna, Janete, francês Janet, Bruna e Francilene. Podem se pronunciar alguém aí. Boa noite, professor. Boa. Os 2 artigos que a gente estudou, eles, apesar de trazerem 2 temáticas distintas, eles são bem interessantes, né?
a gente enfatizou um pouco no vídeo a questão do artigo sobre as cores da Lua, porque o mesmo, ele traz vários conceitos que, desde sempre, quando você é criança ou até mesmo adulto, você tem alguns questionamentos sobre alguns fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia, que estão presentes no nosso dia a dia. E isso foi muito interessante, né? E a abordagem do artigo, trazendo todos os conceitos, né, para encaixar direitinho essa questão da pergunta e a explicação o porquê das cores da Lua serem diferentes, por que o céu é azul, a cor do Sol. Então, tudo isso foi muito interessante, né, para mim. Eu lembro que quando eu estava no quinto ano, mais ou menos, eu lembro que eu vi uma explicação sobre o porquê do céu ser azul, que falava na relação da questão dos oceanos, por ele encobrir a maior parte da Terra e refletir e tal. Então, aquela concepção, ela vinha comigo até hoje, sinceramente. Na verdade, é o contrário, né? Exatamente. Exatamente. Eu também já ouvi isso, Ronson. Né? Então, até hoje eu tinha essa concepção. Então, quando eu comecei a ler o artigo, eu me recordei de imediato, né, daquela época em que eu recebi esse conceito e até hoje eu estava levando. Então, foi muito interessante. A gente pontuou algumas coisas em relação a esse artigo, né, como ponto positivo, a questão do próprio autor, ele trazer essa questão dos conceitos e relacionar com algo do cotidiano, com questões do cotidiano, questionamentos que a gente sempre está fazendo. Agora, a gente sentiu uma dificuldade e pontuou com um ponto negativo a questão da diagramação do artigo em relação às imagens, né? Porque isso dificultou um pouco. Às vezes a gente estava falando um conceito, aí estava apresentando sobre as cores do Sol. De repente ia para a próxima página e já estava falando sobre o eclipse ou sobre as cores da Lua. Apesar de que tinha relação, mas a gente ficava um pouco confuso, porque tinha que subir, tinha que voltar e tal, né? Não tinha uma sequência, realmente, eu percebi. Exato. E o outro artigo, né, ele traz um conceito também, apesar de ser uma pesquisa bibliográfica e com professores, mas ele traz fala sobre as concepções alternativas, que, a meu ver, no meu entendimento, é aquilo que a gente traz como conhecimento prévio, que os alunos têm e que a gente tem que levar em consideração na sala de aula. Porque, apesar do conceito científico ele ser importante e fundamental, mas a gente também tem que considerar aquilo que os alunos têm de conhecimento, que já traz de bagagem. Né? Eu lembro de quando eu estava lendo o artigo, eu me recordei de uma questão, por exemplo, meu pai é agricultor, então quando ele ia plantar, então ele sempre observava as questões do vento, se a terra estava úmida. Então, aquele conhecimento, apesar dele não ter estudo, mas ele sabia o melhor momento para plantar, quando plantar, de que maneira. Quando vai então, chover. Isso, exatamente. Então, aquilo eu lembro de levar também para as minhas aulas, aquele conhecimento, porque eu via ele fazer e ele me ensinava. Então, é muito interessante quando nós, professores, abraçamos esse conhecimento do aluno. Exatamente. Perfeito. Exatamente. A Eliane está falando, né? Como o Ronson disse. E o que é que a galera diz? Que o oceano é azul e aí reflete o azul para o céu e a gente vê o céu azul. Na verdade, é o contrário. O céu, ele fica azul, esse artigo explica, e esse azul, ele reflete no mar e chega aos nossos olhos. Aí nós vemos o mar azul, né? É exatamente o contrário. Então, a abertura ficou top, né? Eu amo demais essa forma de fazer vídeo com desenho. Inclusive, tem um programa que o cara faz, só que é muito trabalhoso, né? E tem alguns caras que gravam vários vídeos só com desenhozinhos, canais no YouTube, que eu acho fantástico. Dá um trabalho filho da mãe. Os caras com desenho muito massa, eu acho muito legal mesmo, de verdade. É bem trabalhoso, professor. Só que aí tem um equívoco, né? Que, nas cores do arco-íris você citou o ciano, só que o ciano não é da cor do arco-íris. O ciano
ele é uma cor aditiva secundária, uma cor secundária que ele é uma mistura da luz azul com a verde, né? Que são cores primárias, azul, verde e vermelho. E aí você misturando o azul com o verde, você tem o ciano, tá? Então, no arco-íris, não é ciano. Tem anil, tem violeta, né? Tem azul, anil e violeta. Peraí. Sim, e aí o texto também já dá para a gente trabalhar as cores primárias, né? Que é o RGB, o Red, Green, Blue. E aí e o outro sistema que é CMYK, que é o ciano, magenta, amarelo e ciano, magenta, amarelo e o preto, né? Que é o da impressora, né? O sistema de cores da impressora. Então, o que ele fala? Ele diz, sim, dá para falar sobre a luz, que é a onda eletromagnética. E aí eu senti falta de vocês explorarem, não sei se não entenderam também, não aprofundaram, pelo que você falou agora, eu vi que você entendeu, sobre a cor do Sol, tá? Explicar um pouquinho melhor, né? Da questão das cores, eu entendi, mas eu acho que ficou um pouquinho solto demais, assim, bem rápido. Mas é muito importante que isso que seja trabalhado da forma correta, né? Você está vendo, como eu falei, da lua nova, eu tive um problema com o ensino fundamental, como vocês tiveram agora, estão citando, né? O experimento foi fantástico, né? Botaram um recipiente com gotinhas de leite e realmente dá para ver que ficou azulado ao redor. Esse experimento foi realizado por Tyndall, e eu achei legal que você colocou no final uma sugestão, e aí tinha esse artigo do Tyndall, né? Tem um experimento do regelo de Tyndall também, que é legal. Tem muita coisa bacana sobre Tyndall. E aí tem a questão dos eclipses, né? A sombra da Lua, o eclipse total e parcial. E aí o que acontece? O que é que fala, né? No vídeo? Quando o Sol tá se pondo, na verdade também tem uma coisa que o Sol que a gente vê, na verdade, não é o Sol real, é uma imagem dele. Porque, por exemplo, a Terra está aqui, você está aqui em cima. O Sol ainda está nascendo, só que você já vê ele aqui em cima. Né? Isso devido à refração que a luz sofre. Quando chega no nosso olho, você tem a impressão que o Sol está aqui. Essa imagem é a imagem virtual do Sol. Isso é muito legal. Também tem um efeito bacana na Lua, que é na Lua cheia. Alguém já tentou tirar uma foto da Lua cheia? Se tentou tirar, ela saiu grande, igual você está vendo? Não. Ela sai pequenininha. Né? Porque o nosso... É uma ilusão de ótica isso. Eu acho muito legal. Que legal, Eliane. Que legal. E aí... A Lua, ela causa uma ilusão no nosso olho. Quando ela está nascendo, ela é grande. A Lua é grande, né? Comparando a Terra, ela é pequena, mas ela é um astro grande. E aí, quando ela está nascendo, você compara ela com coisas próximas. E aí você vê que ela é pequena, sai borrada também, né? Ela sai pequena, porque ela sai grande, porque você compara com coisas que você conhece e ela é grande. Só que quando ela está lá em cima, no céu, você não consegue comparar ela com nada. Só tem o quê? Nuvem, e às vezes nem tem nuvem. Então, você acaba vendo ela pequenininha, porque ela está distante. E ela está pequena, porque ela está distante. Então, tem essa diferença, mas é o mesmo tamanho. E aí tem um experimento. Você estica o braço e bota o dedo assim, ó. E mede o tamanho da Lua. Digamos, quando ela está nascendo, deu 1 polegada. Quando a Lua estiver lá em cima, no ponto mais alto, você vai e mede de novo. Você vai ver que vai dar o mesmo tamanho do seu dedo. Ou seja, é só uma ilusão. Então, isso é muito legal, muito fantástico. Sim, e aí quando o Sol está se pondo, né, tá aqui você, e aí o texto diz que quando o Sol está a pino, a distância dele até aqui é muito menor do que quando ele está aqui. Então, quando ele está se pondo, a luz tem que percorrer uma distância muito grande. E entre as cores do arco-íris, que vai do vermelho ao violeta, né? O vermelho, ele tem o maior comprimento de onda e, consequentemente, ele consegue chegar mais distante. Como, por exemplo, ele é utilizado para a cor de alerta.
é a cor do freio do carro, é a cor do sinal de pare, é a cor utilizada na ponta da asa do avião, que fica piscando, no topo dos prédios, é uma luz vermelha, porque ela consegue ter um maior alcance, ela consegue ter uma maior velocidade e, consequentemente, alcançar distâncias maiores. Se usasse um violeta piscando no topo de um prédio, esse violeta ele vai sendo rapidamente absorvido no meio do caminho e ele não tem um alcance muito longo, né? Por isso que se usa o vermelho. E aí, a cor que chega do sol, quando o sol está se pondo, a cor que ainda consegue alcançar os seus olhos é o vermelho. E aí você vê o céu avermelhado, assim como a lua, como o nosso amigo aí citou, né? Muito legal de verdade. E aí, quando o sol está a pino, está entrando normal a luz, não está sofrendo essa diferença. Sim, e o azul é porque na hora que a luz branca entra na atmosfera terrestre, o azul ele sofre um maior espalhamento. Ele acaba sofrendo um desvio maior do que as outras cores. Então, o azul se separa. Aí, quando o azul, a cor branca tem todas as cores. E aí o azul se separa. Então, você vê esse azul chegando aos seus olhos. E aí você tem a impressão que o céu é azul. E aí esse azul que se separou, o resto branco, você não tem diferenciação nenhuma. Mas esse azul que separou bate na água do mar e reflete nos seus olhos. E aí você vê o mar azul. Diferenciando a tonalidade, dependendo da profundidade do mar. Beleza, galera? E aí, no final... ele mostra um giroscópio num dos vídeos que vocês postaram do mundo do Kabbalah, que eu esqueci o nome, né? Que é legal, explicando as estações do ano, né? Eu ia mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar rapidamente, segure bem rapidinho, tá? Só para mostrar aqui a estação do ano, bem rápido. Eu descobri, galera, que a nossa aula é 1 hora. Na semana passada eu dei só 45 minutos. Então, eu vacilei. Olha aqui. Existem quatro nomezinhos, 2 nomezinhos são equinócio e solstício. O equinócio é o equinócio de verão e inverno, que é o primeiro dia de verão, primeiro dia de inverno. E os solstícios são de primavera e outono, que são os primeiros dias de primavera e de outono. A gente está no mês de março, né? 23 de março. No dia 21 de março foi o equinócio de outono, aqui para a gente, né? Ou seja, o primeiro dia de outono. E no hemisfério norte, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na Europa, é o equinócio de primavera. É sempre estações opostas, tá? Nos 2 polos. Então, depois a gente vai vir para o inverno. O inverno começa aqui no dia 21 de junho, mais ou menos, né? Que é o solstício de inverno, primeiro dia de inverno. E, no caso do hemisfério norte, solstício de verão. Aí depois a gente tem primavera e depois o verão, e lá sempre inverso, certo? Sempre o inverso. O principal responsável, isso é muito importante, galera, para vocês, principalmente em biologia. O principal responsável pelas estações do ano é a inclinação do eixo de rotação da Terra. Então a Terra ela gira aqui, ó. Tá aqui o Sol, né? Então, quando o Sol tá aqui apontando aqui, ó, para minha mão, essa parte da mão, ela tá recebendo, tá muito mais próxima do Sol, ela tá recebendo muito mais luz do que aqui em cima. Então, aqui é uma estação, aqui é outra. Quando a Terra muda lá para o outro lado, que ela fica assim, essa vai receber mais luz do que essa. Então, é por isso que sempre eu tenho estações opostas, inverno e verão. E aí, ó, eu mostro aqui, ó, solstício de inverno aqui pra gente, ó. Aqui embaixo, notem que tá chegando menos luz do que aqui em cima. Então, aqui em cima é verão, aqui embaixo é inverno. Aqui no verão, a Terra está inclinada para o outro lado, ó. Aqui recebe muito mais luz do que aqui em cima. Então, é verão para a gente e inverno para as coisas ruins lá em cima. Em março e em setembro, na primavera e no outono, a Terra está passando no meio do caminho. E aí ela recebe luz, ela está inclinada. Só que ela está inclinada, e aí, como ela está inclinada assim, ó, aqui o Sol pega essa lateral do mesmo jeito, dos 2 lados, em cima e embaixo. E aí eu tenho a mesma distribuição de luz. E aí eu tenho primavera e outono ocorrendo nos meses de março e setembro.
E é uma coisa importante, né? O Sol, ele passa em posições diferentes. No verão, ele passa muito mais alto. No inverno, ele passa muito mais baixo. Aqui a gente não nota tanto que ele está perto da linha do Equador. Mas quanto mais para baixo você vai, as noites... no verão, anoitece muito mais tarde. Em São Paulo, por exemplo, anoitece de 8 horas. 8 horas da noite é que chega a noite, né? Então, eu tenho um dia muito maior. O sol passa muito mais alto. E quando é inverno, eu tenho uma noite muito maior, né? Anoitece mais cedo e amanhece mais tarde. Muito legal. E o sol, por isso, ele anda na linha do horizonte. Então, ele nasce em posições diferentes ao longo de um ano. Não sei se perceberam isso, mas eu também falo isso no curso de astronomia básica. Se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar e eu posso abrir, né, para a turma de vocês. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado do trabalho, espero que tenha aberto a mente de vocês. Lógico, não é algo que, tenho como usar isso na minha... Tem como usar, tem pelo menos como você pegar a ideia e trabalhar aquilo dali da melhor forma possível. Tá certo, galera? Alguma coisinha, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Os terraplanistas piram mesmo. Então, quem não botou presente, lembra de escrever presente aí. Fico feliz, Ronson, de verdade, né? Eu acho que dá para trazer um pouquinho para vocês verem como a física ela é interessante, quebrar esse preconceito, tá? Dá para trabalhar, dá para a gente abordar dentro das suas disciplinas, dentro da biologia, assim como eu trabalho biologia dentro da física. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos e uma ótima semana para vocês. Até a próxima terça-feira. Cheiro. Tchau.